iniciando nossa última reunião dessa edição do projeto Bora Ler HQs, e hoje a gente vai terminar nossa discussão sobre a HQ Batman, o Cavaleiro das Trevas, parte 1, de autoria do Frank Miller e com cores da Lynn Varney, tá? E aí eu queria saber de vocês, gente, o que vocês acharam da HQ, seja do que leram até agora. Moisés me falou que não leu o último capítulo, Manu já me falou que leu inteiro. Eu queria saber, Rafael e Alicia, vocês leram toda, leram uma parte? Como é que foi ou está sendo a leitura de vocês? Espera aí. Podem responder pelo chat se quiserem, tá? Vocês conseguiram terminar? Rafael leu a maior parte. E Alicia, você chegou a ler? Leu parte? Leu inteiro? Como é que foi essa questão? Como é que foi essa questão para você? Peraí. Rapidinho. Sem resposta. Acho que a Alice disse que estava com problema na internet. Então, gente, até agora, o que vocês acharam assim Queria saber as impressões de vocês da HQ. O que vocês acharam? O que vocês acharam até agora, ao fim e ao cabo, nessa última etapa de leitura? Rapidinho. Felipe? Sim. Diga, Moisés. Bem, a HQ trouxe premissas que são, como é que eu posso dizer? A gente praticamente vive nesse contexto, né? Da violência, e as pessoas às vezes clamam por esse tipo de justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente, que é o que a gente chama de vigilantismo, né? Essa coisa do fazer justiça com as próprias mãos. Isso, né? justamente. Diante da ineficiência das instituições sociais, você vai lá e assume o papel de juiz, de júri e de executor ao mesmo tempo. Mas aí eu estava pensando esses dias comigo mesmo, que a partir do momento que a população faz isso, então a população fala que as autoridades, no caso a PM, Polícia Civil, por exemplo, elas não são capazes de fazer o seu serviço. Então, de certa forma, eles acabam diminuindo o trabalho daquela classe, né? Diminuição do trabalho. Que eu digo diminuição no sentido menosprezo, né? Menosprezo, isso. Menosprezar aquela classe. Trabalho. O trabalho das instituições. Essa é a minha frase. Mas eu acho que é por aí mesmo, Moisés. Eu não vou dar spoiler, mas essa HQ, como você já pôde observar, ela trata muito sobre a questão do vigilantismo e de como a violência do vigilantismo ela talvez não seja tão diferente da violência criminal. Ou ela é contraparte à violência criminal. Então a HQ versa sobre isso, o final é bem revelador nesse sentido, tá? Não vou vou procurar não spoiler para você, mas tem muito a ver com essa questão, essa relação entre vigilantismo e criminalidade. Tá? Que é uma coisa que também é abordada de uma outra forma pelo HQ Watchmen, que a gente discutiu aqui em reuniões anteriores. Eu vou começar a ler o Watchmen. Leia, é muito bom mesmo. Eu te passei o link, não foi? Foi, passou, isso. Qualquer coisa, você me avisa, tá? Qualquer dificuldade ou qualquer problema. Outro ponto que eu pude observar, eu esqueci de comentar, né? No encontro anterior. Não sei se alguém levantou esse ponto, que o vigilantismo, ele também tende a crescer o discurso do ódio por parte da população, das crianças.
Eu não sei se alguém comentou isso, mas eu esqueci de comentar, que eu tive que sair, tive que ir ao mercado, aí não lembrei. Sem problema. Então a gente pode perceber no decorrer do HQ que alguns apoiam as atitudes do Batman, inclusive, e outros discordam, como a comissionária que vai assumir o canto de Jean Sim, como sim. comissário. Ela, Sim, exatamente. então, é aquilo, o discurso de fazer justiça com as próprias mãos pode aumentar, sim, o discurso do ódio por parte da população e inspirar as pessoas a fazer tal atitude, praticar tal ato. Exatamente. E aí a gente volta para a questão que você mesmo levantou também, eu acho, sobre as instituições. Porque uma Uhum. democracia é um sistema político, jurídico, que depende das suas instituições para funcionar. Então, Uhum. quando você tem soluções, né, que você tem um reclame popular por uma atitude que vai contra as leis, que vai contra que vai contra as instituições, você está falando que essas instituições são débeis, né? Isso, justamente. E isso fragiliza as instâncias democráticas. Então tem a ver com isso também, né? Acho que o Uhum. Frank Miller ele coloca no Batman Cavaleiro das Trevas um balanço muito interessante, porque ele coloca a urgência, né, da violência criminal. Os mutantes, a gangue dos mutantes, ela é uma gangue criminosa, ela age criminosamente, ela está ao arrepio da lei e coloca a inoperatividade também dos representantes políticos e das instituições, inclusive da polícia, para reprimir determinados tipos de crime e tudo mais. Só que Sim, aí sim. o Naga, que como um todo, o Frank Miller pergunta: será que isso é solução? Será que você fazer justiça com as próprias mãos, pelos motivos que forem, né? E os motivos são muito humanos, principalmente no caso do Batman. Isso é solução para alguma coisa? Isso vai resolver o problema da violência? Será que a Vai, distância entre a violência criminal e a violência do vigilantismo é tão grande assim? eu Diga, Moisés, acredito desculpe ter que interrompido. eu acredito que o vigilantismo, esses tipos de atitude, esses tais atos, eles só vão aumentar a violência. Que, inclusive, o Batman mesmo, a partir do momento que ele faz isso, que ele faz com os seus criminosos, alguns vão ter medo dele, mas sempre vai aparecer um ou outro com um plano para destruir ele. Então, isso tende a aumentar a violência na cidade ou no país. Isso a gente vai voltar a esse ponto quando eu for falar um pouquinho da minha, pelo menos da leitura que eu fiz dessa parte 2. Tem uma parte muito importante sobre o Coringa, que numa primeira leitura eu tinha deixado passar despercebido. Mas eu fui ler algumas entrevistas e aí eu me deparei com um negócio que eu falei, realmente é verdade. E que troca muito nesse ponto, sobre a relação do Coringa com o Batman no Batman Cavaleiro das Trevas. Uhum. Rapidinho, o Manu tá dizendo aqui. Lembro muito do Zorro. Pois é, o Zorro, ele é o grande, vamos dizer assim, o Zorro é uma figura extremamente problematizada no Watchmen, né? Porque, não sei se você lembra daqueles Homens Minuto, né? Que o filme aborda também, mas a HQ aborda ainda mais. O Zorro é aquele vigilante mascarado por excelência, né? Que age diante da inoperatividade da lei. Só que o Zorro diz é uma fase das revistas em quadrinhos e do cinema em que os heróis são romantizados. E tanto o Watchmen como o Cavaleiro das Trevas meio que são a autocrítica disso, né? Porque o que eles estão se perguntando é o que leva uma pessoa humana a botar uma máscara e sair por aí combatendo o crime e tentando fazer justiça com as próprias mãos. Mas é bem isso. O Zorro, na verdade, é uma figura que é parodiada, inclusive, pelo Watchmen. Acho que é o primeiro Coruja. Ele é meio que uma espécie de Zorro da vida.
Então acho que é por aí mesmo. Professor, Diga, Moisés. vale a pena ressaltar que antes, muito antes, eu não vou poder situar o século aqui para vocês, mas eu já li que antes existiam esses tipos de justiceiros, mas naquela época, na época do faroeste mesmo, então não existia tanta independência por parte da justiça, então as pessoas procuravam fazer justiça com as próprias mãos mesmo. E essas pessoas possivelmente se inspiram nessas pessoas que fizeram isso antes, no passado, né? Exato, né? Você vai ter, principalmente no começo ali da história do cinema, vários filmes que são coisas do tipo o grande roubo do trem tal, o grande assalto ao trem. Aí tem o bandido, normalmente quem é mascarado é o bandido, na verdade. Uhum. E você vai ter, eu tava vendo a série de Watchmen da HBO, que eu achei muito interessante, recomendo para todo mundo aqui. Achei, achei espetacular. Coloca um pouco sobre essa questão do. Vai fazer também questionamentos essa questão da máscara, né? Como o Watchmen já fez antes, como o Watchmen HQ já fez antes, ela vai retomar sobre o novo aspecto, que eu achei genial. Não vou falar qual é, para não dar spoiler, tá? Mas vai bem por aí. Mas você me lembrou uma coisa interessante. Antigamente, quem era mascarado, tem uma figura na. É complicado de explicar, mas se vocês assistirem, logo no começo isso está colocado, né? Uhum. Eu vou. Porque eu tô pisando em ovos aqui para não deixar spoiler. Sei, Peraí, então tudo bem. só um minuto. Rapidinho, deixa eu ver aqui, vou tentar procurar aqui. Peraí. Não, não é David Clark. Bess Reeves, é esse aqui mesmo. Nossa, não. Não, não. Não é esse, mas é uma coisa que realmente está ligada ao início da história do cinema. O grande assalto ao trem e filmes no mesmo sentido, tá? Mas agora, quanto à questão do faroeste, é bom também a gente tomar cuidado, porque faroeste é uma coisa que é muito criada. A noção que a gente tem de faroeste é muito criada pelos filmes de faroeste, né? E séries de faroeste. Se a gente for investigar o contexto histórico, a gente vai ver que tem diferenças sim, tá? Porque faroeste se tornou um gênero, né? Cinematográfico, western. Professor, Diga, Moisés. tem um filme do Quentin Tarantino, que é Os Oito Odiados, Sim, sim, que é que um filme muito bom. muito bom, que ali mostra que existiam os justiceiros que, a propósito, eles trabalhavam para a lei, né? Os prisioneiros que eles não conseguiam, Sim, eu gosto muito daquele diálogo. Eu acho que eu sei qual diálogo você que, vai falar. Prossegue, por favor. que eles mostram claramente que os prisioneiros que a lei não conseguia capturar, eles capturavam. Essas pessoas iam capturar e receber uma recompensa, né? E a premissa, eu acho que é parecida com a de Django, né? Caçador de recompensas, praticamente quase a mesma coisa. Só que Django tem a ver já com a parte da escravidão e tal, coisa do tipo. Sim, sim. E tem um outro detalhe. O faroeste, né, o gênero cinematográfico não quer dizer que fosse de fato assim, tá? Historicamente falando. Mas o gênero Uhum, sim, sim. cinematográfico faroeste, ele se constrói sobre a ideia de uma terra sem lei, né? De Sim, uma sim, terra onde a justamente. polícia não consegue fazer quase nada, ou às vezes a polícia é tão corrupta ou mais que os próprios bandidos, né? Sim, sim. Então, é nesse contexto de ineficácia das instituições e da lei que você tem o surgimento da figura dos vigilantes, né? Daqueles que fazem justiça com as próprias mãos. E o Sim, sim. Watchmen e o Batman o Cavaleiro das Trevas é um questionamento de tudo isso, né? Será que vigilantismo, né, na sociedade contemporânea é solução para alguma coisa?
ou é mais problema do que solução? Ou é só problema? Então, é basicamente, acho que em torno disso que essas duas HQs giram, tá? Rapidinho, Moisés, mas eu gostei. Tem inclusive um diálogo do Oito Geados que eu gosto muito, que fala sobre isso, que é justamente do cara que era o oficial de lei, o oficial da lei, né? Ali daquela casa. Que ele vai falar o seguinte: olha, eu sou geralmente o cara que enforca, né? Você tem ali o. Uma vez fui o responsável pela cerimônia ali em que teve o enforcamento do cara. E só que matou uma criança, ou matou um filho, matou um irmão, matou alguém. Esse alguém tinha uma família. A própria família queria fazer isso. Mas para que exista justiça entre a família, entre as vítimas, né? As vítimas e os familiares das vítimas, os que perderam, os entes queridos das vítimas. E o criminoso tem de haver a lei. Tem de haver. Isso. Eu tenho que estar lá. Porque a justiça é fria. A justiça não pode ser feita com emoção. Tem que mostrar a força do. E os reis faziam muito isso, né? Para demonstrar a força do Estado, eles matavam pessoas enforcadas em praça pública, por exemplo. Eles faziam muito isso, para mostrar o poder do Estado, da justiça do Estado, né? Que aí era uma coisa mais do antigo regime, que a gente geralmente chama de castigo exemplar. Mas é de uma lógica que não é a lógica contemporânea. A lógica contemporânea pressupõe que vocês podem pegar um. Vocês já tiveram aula com Cíntia? Eu não. Ou com Camila, de Sociologia? Tive Nas algumas aulas de aulas Sociologia, com ela. provavelmente vocês vão ver um teórico, um dos tripés da Sociologia, que é o Max Weber. Sim, Weber. Weber, ele mesmo. Olá, Bruna, boa tarde. Oi, Bruna, boa tarde. Consegue ouvir a gente? Oi, Felipe, boa tarde. Olá, boa gente. tarde. Então, a gente estava aqui conversando sobre o Batman Cavaleiro das Trevas, ainda estamos. Moisés começou a falar, trouxe muita coisa interessante sobre vigilantismo, sobre discurso de ódio, e aí a gente estava conversando aqui. Os demais, quando quiserem fazer interferências, tá? Pode ligar o microfone e falar, tá? E aí a gente abre espaço. Tá bom? Mas, rapidinho, Moisés. Então, a gente estava fazendo essa diferenciação. Uma coisa é você falar de uma lógica que é do antigo regime, né? Que você tinha um castigo exemplar para demonstrar para os súditos, né, o que acontecia com quem cometia determinados crimes, principalmente de conspiração contra o rei. Outra coisa é você falar dos estados democráticos contemporâneos, em que o Estado e não o governo, o Estado. E aqui cabe fazer uma diferença. Governo, por exemplo, vamos supor que a gente tem eleições. A gente vai eleger os representantes de governo. Governo é algo temporário. Governo é quem está no Estado temporariamente, né? Essas pessoas têm direitos, têm deveres e têm limites. Outra coisa é você falar de Estado. O Estado é perene, né? O Estado, né? Acima de qualquer governo está o Estado. Porque o Estado é o conjunto das instituições que regulam as vidas daqueles que são membros daquele Estado. Então, por exemplo, vamos falar aqui do caso do Brasil, né? A gente tem, no momento, um governo. A gente sempre vai ter, por exemplo, há alguns anos atrás existia outro governo. Há mais anos ainda existia outro governo, né? Esses governos, eles vão e vêm, mas o que fica e o que está acima deles é o Estado. Sim. O governo, ele dá as diretrizes de governo, né? De para onde ele dá o rumo para onde o Estado deve ir naquele momento. Mas acima do governo, acima dos representantes que são eleitos, existe o Estado e as instituições. Aí você tem a justiça, você tem a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, né?
os Sim, sim. representantes dela são escolhidos e são temporários. Mas o poder legislativo está acima, né, de tudo isso. É uma instituição, né? Você tem as próprias instâncias do executivo, você tem, Sim. enfim, você tem instituições, né, que são de Estado, que são perenes, que não importa o governo que tenha, essas instituições estarão lá. Felipe? O governo é tempo. Então, quando a gente fala. Só concluindo aqui, Moisés, rapidinho. Então, Tudo quando a bem. gente fala, né, nessa diferenciação, a gente tem que entender. Por que essa diferenciação é tão importante? Porque isso que você falou é de uma lógica de poder em que o rei estava acima de tudo, né? O Sim, Estado sim. absolutista. O poder é centralizado no rei. Hoje, não é assim que funciona. O poder é centralizado nas instituições do Estado. Nos tribunais do Poder Judiciário, nas casas representativas do Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado. E aqui a gente não está falando de representante, a gente está falando de instituição, a gente está falando do poder, né? A gente tem as instituições do Executivo, entre outros, né? Mas o fato é que dentro da lógica das sociedades contemporâneas, né, você não pode fazer isso, porque o rei ele não tem o presidente ele não tem esse poder de determinação, né? Sim, sim. E o que é importante são as instituições e Sim. não que estão acima dele. Diga, Moisés, você ia falar mais alguma coisa? Não, era uma coisa rápida, Diga porque lá. eu andei vendo um vídeo do Greg News, do Sim, Vivier, não sim, sei sim. se você conhece. Pronto, Gosto do Gregório ele, Vivier. ele falou uma coisa que é muito interessante, que esses discursos de pessoas, dos governantes que dizem que querem armar a população para a população se defender, além de acordo com aquilo que eu falei, de achar que que a polícia não faz seu trabalho corretamente, não consegue fazer seu trabalho, ela está estimulando o ódio. E dizer que bandido bom é bandido morto vai aumentar com certeza os altos crimes, a alta taxa de criminalidade no país. Porque ninguém vai esperar, seja policial ou criminoso, vai esperar dar o primeiro tiro. As pessoas vão continuar se atirando no outro, com o discurso dos governantes. Entendo. E isso é perigoso porque quando você está falando em armar a população, você tá basicamente colocando que as pessoas elas podem derrubar as instituições, né? Que estão Sim, sim. acima dos cidadãos, né? Que está acima Uhum. do indivíduo. As instituições elas são de todos nós, elas são públicas, né? São as Sim. instituições que garantem a democracia, né? Então você está dizendo basicamente que elas podem passar por cima se elas quiserem, das instituições Uhum. se elas quiserem, né? Que é um discurso um tanto quanto perigoso, no sentido de uma democracia saudável com instituições sólidas. Então Uhum. é bem, mas cabe nisso que você falou, porque essas duas HQs são reflexões distintas, porém muito importantes sobre a questão do vigilantismo, como a gente já vinha conversando sobre Sim. essa questão do fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. Atropelando a lei e as instituições responsáveis por isso, né? E aí tem uma rapidinho. Vou ter de sair da reunião sem problema, Alice, compreendemos. Mas diz uma coisa, antes de sair, Moisés, eu vou pedir para você rapidinho, eu vou desativar seu microfone por conta do pronto, é por conta do cabo de som, tá? Alice, eita, Alice vai. Ok, né? Acontece. A Alice teve que sair. Beleza, então somos nós 5. Rapidinho, só tirar um print aqui. Mas eu queria saber dos demais. Manu, você poderia. Deixa eu ver aqui. Na próxima da lista seria a Bruna. Mas. Manu, rapidinho. Você tá podendo falar agora? Tô sim, Felipe. Só um minuto. Então,
Querida, eu queria saber de você agora. O Rafael é mais tímido, então eu vou poupá-lo por enquanto. Né? Mas se puder falar depois, a gente agradece. Mas eu queria saber de você, querida. O que que você achou da HQ como um todo? Quais são as suas impressões sobre a HQ? Eu gostei muito da HQ, eu achei ela bastante interessante. E uns pontos que eu tinha para ressaltar é, tipo, aquela construção em torno das bombas nucleares, que acontecia muito na época que a HQ foi publicada, em 1980 e alguma coisa. Exatamente, que é E, uma coisa que também está presente no Watchmen, né? sim, O medo da bomba atômica, o medo de uma guerra nuclear. exatamente. E, tipo, outra coisa é a violência urbana, tipo, eu tava assistindo Pipocando esses dias, que é um canal que fala sobre cinema e tal. Aí eles Sim, começaram a falar sobre o filme do Batman Cavaleiro das Trevas. E aí eles sim, falaram, sim, a gente moraria em qualquer lugar, menos em Gotham. E, tipo, porque é uma sim. cidade muito violenta e é isso, é a violência urbana também. Sim. E rapidinho, mano, só lembrando uma coisa que a gente colocou na reunião passada. Eu acho que você lembra disso. O Frank Miller, quando ele tá fazendo Batman o Cavaleiro das Trevas, ele tá fazendo a Gotham dele pensando em Nova York, né? Sim, por isso que As tem até torres aquelas gêmeas de torres. Gotham. As duas torres de Gotham. Gente, aquilo é muito Nova York. Né? Sim, Então a Gotham do Frank Miller é baseado na Nova York dos anos 80, né? Você tem um aumento do índice de criminalidade, ele mesmo fala isso a no. gente vê isso também em séries, tipo, Todo Mundo Odeia o Chris, fala bastante sobre a violência Sim, em Nova fala. York, na época, a questão dos blackouts e tal. Quando acontece E. um blackout em Gotham, Uhum. E também, só rapidinho, na edição definitiva da HQ. Peraí, eita, Moisés saiu da reunião. e Bruna também, Bruna também. Será que eles caíram? acho que sim. Qualquer coisa eles entram de novo. Na- mas como o Moisés estava falando, né? Na introdução da HQ, você tem o próprio Frank Miller falando sobre isso, né? Deixando isso Sim, explícito. Então, nesse sentido, é bem interessante essa contextualização que você está fazendo, né? Porque essa obra é aquela coisa, a obra, ao mesmo tempo em que ela é produto do contexto, ela também age sobre o contexto, porque ela promove a discussão, porque ela promove o debate, porque ela vai ter repercussão e ela vai influenciar pessoas. Então, dentro dessa lógica aí, mano, o que você falou é super importante, porque ela toca em temas que são daquele momento e que, em parte, ainda são temas nossos, né? sim, As exatamente. tensões, É uma coisa muito atual ainda. as tensões geopolíticas, a violência urbana, a questão do vigilantismo, que o Brasil é um país com um longo histórico de vigilantismo, né? Sim, Deixa eu pegar um. Eu vou pegar aqui só para mostrar ele para vocês, tá? Rapidinho. Tem um. Peraí, deixa eu ver se eu alcanço o livro aqui. Um minuto. Peraí. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Pessoal, não estou achando o livro, mas é um livro chamado Introdução. Acho que é Introdução à História do Direito Penal Brasileiro, alguma coisa assim, ou Introdução a. É do Nilo Batista, e ele vai falar. É um criminalista muito importante, né, aqui do Brasil, é da área de estudos criminais, e ele fala uma coisa muito preciosa, que é o seguinte: o Brasil ele tem um longo histórico de conflito entre o direito público e o direito privado, né, por conta da sua formação histórica. Sem problemas, Bruno, a gente super entende. Acontece com todo mundo.
Então, só retomando, o que acontece no caso? No caso do Brasil, né? Durante muito tempo, se a gente pegar, por exemplo, o período colonial, durante muito tempo existia a justiça pública, que era exercida pela coroa portuguesa, que era exercida pelas instituições da coroa portuguesa, e a gente tem, em contraposição a isso, a justiça privada, que era a justiça que acontecia nas casas grandes, a justiça que acontecia nos ambientes privados, até mesmo, nem tanto, um pouco menos nos meios urbanos, onde você tinha uma fiscalização maior, mas durante muito tempo o Brasil foi um país majoritariamente rural e você tinha a fiscalização não conseguia ser tão abrangente. Então o direito muitas vezes era um direito privado, era o direito ali do senhor de engenho ou da família dona da casa, né? Então o Brasil, segundo esse autor, Nilo Batista, ele vai ter um longo histórico por conta dessas questões que eu estou colocando aqui para vocês, e da formação histórica do direito brasileiro, da sociedade brasileira, ele vai ter um longo histórico de confronto entre o direito público, o direito das leis, das instituições do governo, e o direito privado, onde prevalecia a vontade do senhor ou da sua família, né? Do senhor, do dono da casa e da propriedade da sua família. Então, essa tensão, no caso brasileiro, ela é muito forte. Então, acho que para mim não surpreende que um HQ como Batman Cavaleiro das Trevas tenha um diálogo que traz um diálogo tão interessante sobre isso, né? Apesar de ter sido produzido num contexto americano, né? Que não me surpreende que ela tenha tanta coisa para dizer para nós nesse quesito. Tá dando para entender, Manu? Sim, tá dando para entender sim, certinho. Então, tem uma matéria super interessante sobre os justiceiros no país. Eu não sei que matéria é essa, Moisés, mas tem também vários casos de linchamento público que entram em discussão, né? A gente teve alguns anos atrás o caso de um homem negro, acho que ele foi pego roubando alguma coisa, ele foi amarrado no poste, foi espancado e não deu tempo dele chegar no hospital, né? Então, dentre outros casos, né, teve gente que já foi espancada erradamente, né, porque foi confundida com ladrão e com outras coisas, e isso, quando ocorre ao arrepio da lei, né, porque a lei brasileira diz que todo cidadão tem direito, né, a um processo devido legal. E o vigilantismo, ele vai na contramão disso aí. O vigilantismo é você querer executar a justiça com as próprias mãos. Seja que justiça, seja essa justiça, a justiça que for, né? Então, o livro, ele passa por essas questões, sim, viu, mano? Como a gente estava falando aqui com Moisés. E a questão da violência urbana, ela é cada vez mais presente, eu acredito, num Brasil que é um país violento, né? A gente tem, seja por conta da questão das facções do tráfico de drogas, seja por conta da questão da própria violência da polícia militar. O Brasil é um país violento, é um país onde a gente vive guerras diárias, né? Diga, Moisés. Tem um autor, um sociólogo chamado Gessé de Souza, que eu acho que inclusive ele foi professor da Cíntia, ela comentou comigo. Sim. E ele fala uma coisa que é muito interessante de verdade, é sobre a realidade do jovem que nasce na periferia. Então, em lugares que não se tem uma boa saúde, uma boa escola, uma escola de qualidade, por exemplo, onde o governo não leva essas ações sociais, todos esses direitos que o cidadão tem que ter, o cidadão são direitos naturais, a educação, a comida, saneamento básico, tudo isso que eles têm direito, todo cidadão tem direito, e quando isso não chega a eles veem o mundo do crime, o tráfico, como a melhor saída. Porque eu acho que
eu acho que eles pensam, e eu também acho da mesma forma, que a escola não traz custo-benefício para ninguém a curto prazo. Talvez traga a longo prazo, como a pessoa passa tantos anos estudando mestrado, fazendo mestrado, doutorado, para depois fazer um concurso e talvez escrever um livro e trabalhar numa instituição, no que quer realmente. Mas isso demora um bom tempo. E já o jovem da periferia, ele não vê, como é que diz, educação, não estou generalizando, claro, mas a maior parte não vê a escola como trazendo custo-benefício para ele a curto prazo. Então, o crime ali recruta, faz o recrutamento daqueles jovens para o mundo do crime. Então, é isso. Quando o governo não chega a essas periferias, por exemplo, é complicado, porque a gente perde jovens todo dia para o crime, milhares de jovens todo dia para o mundo do crime, justamente por esses motivos, que a gente não tem saneamento, as pessoas de periferia não têm acesso a uma boa escola, a saneamento básico, não conseguem arrumar emprego só pelo fato da cor da sua pele ou por morar na periferia. Existe esse estereótipo ainda que quem mora na periferia é vagabundo, coisa do tipo. É complicado. É bem complicado, bem difícil. E só lembrando que quem já falou algo nesse sentido uma vez foi Mano Brown, né? Ele tem uma fala muito contundente sobre isso. Mano Brown, sim, sim. Inclusive no Roda Viva, quando ele teve lá... Perdão, Felipe. Claro. Eu sou muito fã do Racionais. Ele, quando esteve no Roda Viva, ele, juntamente com os outros integrantes do grupo, ele falou que quando eles iniciaram a carreira, eles sofreram repressão por parte inclusive da polícia, do governo. Eu acho que ele chamou o prefeito de São Paulo, na época, de corrupto. Eles foram contratados para um show na Praça da Sé e ele chamou o prefeito de corrupto. E aí o prefeito, foi o governador, que ele está envolvido até na Lava Jato, foi preso. Perseguiu eles. O Racionais passou 8 anos sem fazer shows em São Paulo. Porque a casa que contratava o Racionais, ela fechava, porque ele mandava fechar a casa de show. Caraca, mano, não sabia dessa. Mas o próprio Mano Brown, no caso, ele tem uma fala sobre isso, né? Ele fala sobre, sim. Poxa, a pessoa tem uma família desestruturada, não tem acesso à escola, não tem acesso à saúde, aí ela chega numa irmandade do crime, ela tem um nome, ela tem um irmão, ela tem uma família. Justamente desse jeito. Ela tem uma causa para defender, ela tem uma... Então, um crime onde o Estado não chega, o crime chega. Essa é a grande questão. Onde a cidadania não chega, o crime pode chegar. E o Estado até chega, mas às vezes através de repressão, né? E uma coisa que eu acho que o Batman Cavaleiro das Trevas não, pelo menos nessa primeira leitura que eu fiz, não abordou muito bem, qual é a origem dos mutantes? Quem são os mutantes? De onde eles vêm, né? Sim, justamente. Quem são eles? Porque é algo que eu acho que é algo que ficou faltando na obra, né? Porque também o caso nova-iorquino e americano é consideravelmente diferente do caso brasileiro, né? Sim, mas até se quer dizer, diferente até certo ponto. Mas era algo que eu queria saber, né? Que então não vou ficar dizendo, a obra poderia ter feito isso, a obra poderia ter feito aquilo. A obra é o que ela é uma grande obra, né? Maravilhosa, é um clássico dos quadrinhos, né? Merecidamente, principalmente quando você não deixa de ler o último capítulo, Moisés, que o último capítulo é muito bom, tá? Não vou deixar. E ele traz muitas coisas interessantes que vem ali na mesma vibe dos teus questionamentos, tá? Mas o fato é que o Batman Cavaleiro das Trevas, ele não aborda isso, né? Mas é algo que fica pairando no ar. De onde vem essa galera, né?
Uhum. Exatamente. A única coisa que é representada é que eles são jovens, né? É delinquência juvenil. Mas de onde vem essa galera, né? Porque é uma coisa que, por exemplo, o, o Watchmen seriado, ele traz muito forte uma questão que o Watchmen HQ não trouxe. Então, a meu ver, uma das coisas que eu gostei muito no seriado de Watchmen foi a expansão como ele expandiu, né? Ele deu uma outra pegada para determinados temas da HQ. E um tema muito forte no seriado do Watchmen é a questão do racismo, né? E da desigualdade racial nos Estados Unidos. Inclusive, eles dão. Não vou dar spoiler, não, mas essa questão racial no seriado Watchmen é brilhante a forma com que ela é explorada. Porque traz a questão da desigualdade, traz a questão do racismo, enfim, é maravilhoso. Só assistam, tá? Manu, mas diga lá, além disso, o que mais que te chamou a atenção? Que você queria destacar, que você gostaria de destacar? Acho que no geral só isso, mas ele já falou bastante coisa sobre. Sim. Mais a questão do vigilantismo também. E sim, eu trabalho com as cores na parte que aparece o Clark. Fica bem diferente. Entre É diferente das últimas duas, né, que a gente leu. Quando tá o Batman é umas cores mais frias, mais escuras, e quando o Clark aparece é uma coisa bem mais clara, bem mais Sim, sim. Você bem notado, né? Você tem esse trabalho com as cores com aquarela e esse contraste. Tô anotando aqui. Contraste das cores entre Clark Kent e Superman e Bruce Wayne Batman. Realmente é. Se você pega, por exemplo, as cenas em que aparece o Clark, realmente é mais vibrante, é uma cor mais. Você percebe que é uma outra proposta de colorização, né? São cores mais vibrantes, são cores mais. Estou até pegando aqui a HQ rapidinho, né? São cores mais. Poxa, a cena em que o Clark aparece pela primeira vez, né? É um negócio. Você nota de cara o contraste com o restante da HQ. Peraí, um minuto, tô tentando pegar aqui. Aqui, né? Quanto a HQ até então estava adotando tons mais sombrios, tonalidades ali numa paleta ali mais ou menos em torno do cinza, né? Aí chega quando mostra o Clark, céu verde, azul, bem forte, cores mais quentes, né? Então isso que você falou, mano, é muito bem notado. E acho que o mérito é todo da Lynn, o mérito é da Lynn Varley, né? Que é a ex-esposa do Frank Miller, que colorizou a HQ, usou essas cores mais aquareladas, que ficam muito bonitas. Para mim, um dos pontos fortes dessa HQ são, de fato, as cores, né? Interessante você ter prestado atenção nisso. Eu até tinha pensado nisso brevemente, mas eu não tinha parado para reparar até você ter colocado agora, né? O quanto é contrastante quando mostra o Clark e quando mostra o Superman. Desculpa, e quando mostra o Batman. Acho que isso reflete nas personalidades dele. Tipo, exatamente. O Batman é uma pessoa muito mais fria, muito calculista. Não que o Clark não seja, mas é isso. Eu acho que é na visão das personalidades dele. Né? Rapidinho. Peraí. Enquanto o Superman é aquela figura solar, né? Aquela figura nobre, aquela figura grandiosa, cores quentes, super-herói, bom moço. O Batman é aquela figura sombria, aquela figura macabra de que todo mundo tem medo, né? O Cavaleiro das Trevas, né?
Bem interessante você ter notado isso, viu, Manu? Felipe, Observação preciosa. Diga, Moisés. é, eu não sei se vocês assistiram The Boys, a série. A Não, não série. assisti ainda. Então não vou nem falar. Mas Mas eu vou anotar aqui para assistir depois. Sugestão tá bom, então. Moisés. The Boys. Vou dar uma olhada depois, viu? Mas Tá é bom. sobre o que, assim, a série? Bem, super-heróis e na verdade eles não são super-heróis, Hum, mas aí como é que eu posso dizer? Eles eles cometem crimes, tá entendendo? Eles cometem vários crimes horrendos. Então, mas mas o contexto é bem diferente da Liga da Justiça, coisa do tipo. Então, eu acho que entendi. você vai gostar. Pô, vou dar uma olhada. E quanto à fala de Manu, acho que foi feito propositalmente para a gente refletir sobre. Pode ser que tenha sido. Mas é uma coisa que eu fico me perguntando: qual é a origem qual é a origem dos mutantes? Qual é a origem dessa gangue, né? Como é que ela se organiza de uma maneira tão rápida em torno de uma liderança, né? E os mutantes, né? Eles são figuras absolutamente horrendas, né? Tranquilo, Moisés. Muito obrigado pelas contribuições, viu? E pela participação nessas últimas sessões aqui do projeto. Grande abraço e leia o capítulo 4. Acho que você vai gostar. Leia o final do Batman Cavaleiro das Trevas, que é muito bom, tá? Valeu! Tá aí, Rafael? Quer falar não? Se não quiser, tudo bem, não tem problema. Beleza. Tranquilinho então. Ah, pelo chat. Tudo bem. Então vamos lá, Rafael. Diga lá, eu queria saber o que você achou do Batman Cavaleiro das Trevas, quais foram suas impressões de leitura até agora. É porque eu tô meio rouco, mas tudo bem. Eu falo. Não, se for forçar, se achar que for te prejudicar, não fale, tá? Ou pode falar baixo, qualquer coisa do tipo. Faça É, como você ficar mais à vontade, tá bom? meu comentário não é muito diferente do de Manu e de Moisés, porque eles já falaram tudo. Tranquilo. Não tudo. Que, tipo, Cê- eu achei uma obra muito boa. É uma obra que consegue ter, tipo, prender a atenção do leitor. Uma obra que tem uma diversão. E É, só uma observação, eu fico interrompendo, desculpa ficar interrompendo, é mais porque eu quero dialogar com vocês, mais que eu quero conversar. Se acharem que eu estou interrompendo demais, é só falar, tá? Uma coisa que você falou agora e que eu notei, né, é que o ritmo do Cavaleiro das Trevas é completamente diferente do ritmo do Watchmen. Sim, as coisas acontecem muito mais rápido. Exato. é, Porque eu estava vendo um vídeo do Quadrinhos na Sarjeta, né, que é um canal muito bom sobre quadrinhos, eu recomendo a todos aqui, tá? Que coloca muito bem o porquê dessa diferença. Porque o Watchmen é uma trama feita para ser mais lenta, né? É como se ele trabalha muito rapidinho. Deixa eu colocar aqui no vídeo. Ele trabalha muito com esse esquema dos 9 quadros, né? Esses 9 quadros o tempo todo, né? A diagramação dele é assim. Aí quando acontece alguma coisa, né? Peraí, deixa eu pegar aqui um exemplo. Aí continua com essa diagramação de 9 quadros, mas quando ele precisa dar atenção para alguma coisa, aí ele vai junto os quadros. Aí fica, mas é a mesma diagramação, é como se fosse uma espécie de monotonia, entendeu? Já a diagramação do Batman Cavaleiro das Trevas não, é uma diagramação mais cinematográfica, né? É bem mais dinâmica, se a gente for parar para olhar.
A ação ela ocorre, você tem o responsável pelo quadrinhos na sarjeta até estava falando disso, né? Você tem, deixa eu pegar uma cena aqui legal para abordar isso. Não, aqui não. Peraí. Rapidinho. Isso. Tá aqui acontecendo a ação, né? Eu botei até esse exemplo no. Eu acho que eu vou até falar sobre isso. Exatamente. Você passa a uma ação muito rápida, muito acelerada, né? É um ritmo, por exemplo, que você não encontra em Watchmen. O Watchmen, a ação ela segue quase o mesmo ritmo o tempo todo. Você não tem. Já no Cavaleiro das Trevas, você tem essa coisa mais cinematográfica aqui, né? Você tem quadrinhos mais dinâmicos, ele vai construindo a tensão, e aí, bum! Ele chega num quadrinho de página inteira, que a gente chama de splash page, né? E com o Batman aqui se preparando para brigar com o líder dos mutantes. Então, o ritmo é bem diferente. E foi muito importante você ter observado isso, né? Quando você fala agora dessa questão da HQ prender a atenção, né? Viu, Rafael? Ela realmente tem um ritmo bastante dinâmico, porque é um ritmo que vem muito do cinema, né? Uma coisa bem cinematográfica. Muito dinâmico. A do... Pois é, a do Coringa do Parque, então, é alucinante. Uma parada. Chega até a ser meio desnorteante o negócio com arranha-céu. Quer dizer, arranha-céu não, com montanha-russa e tudo mais. Né? Helicóptero, você fica, caraca. O Cavaleiro das Trevas, nesse sentido, é um quadrinho com muito mais ação, assim. E com uma outra forma de exploração muito diferente da de Watchmen. Então, nesse sentido, faz muito sentido isso que você está falando aí, viu, Rafael? Prossiga, por favor. Desculpa fazer esse longo parêntese. Quero ouvir o que você achou. E, tipo, mesmo não sendo aquela HQ que vai mudar sua concepção sobre, tipo, o mundo e a nossa volta e tal, sobre debates filosóficos ou algo assim, eu acho que ainda continua a ser uma HQ muito divertida de se ler, diálogos fáceis, e as cenas, eu gostei muito das cenas, porque são, tipo, bem exageradas, bem absurdas, assim. Sim. Entendi. Peraí. Não dá pra saber por quê, mas é como se a gente quisesse ver mais, sempre ver mais. Peraí, rapidinho. Você pode voltar aí, por favor, Rafael, nessa última frase que você falou, porque deu um oscilado. Porque eu não sei o porquê, mas essa HQ sempre, tipo, deixou um gosto de querer, querer ver mais aquilo. Uhum. Porque é uma HQ muito dinâmica, é uma HQ que prende você, né? E, Não... tipo, dá pra ver a organização do Batman e tudo. Sim, Que ele, sim. que ele mexe os pauzinhos contra o governo. Sim. Os painéis e ilustrações exageradas. O que eu Sim. gostei muito das ilustrações. Sim, eles são exagerados de propósito, porque é uma coisa quase cinematográfica, como a gente estava conversando, né? O Frank Miller, ele pega os quadrinhos dele, tem muitos ângulos, você vê que tem muita construção ali que vem dos ângulos de câmera do cinema. É diferente de Watchmen, que é mais paradão o tempo todo. E, tipo, a gente vê muita cena empolgante, como, por exemplo, o fim do Capitão Marvel, ou a Do surra que Capitão ele Marvel?
Ah, sim. Sim, 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 sim. Desculpa. Peraí. Alô, Rafael? Oi? Do Capitão Marvel? É, o tipo, a surra que o Superman leva, ou no final da primeira edição, como. Ah, tem várias coisas. Sim, mas você tá falando do que? Do Capitão Marvel você quer dizer do Superman? É, Ah, sim, é porque realmente o Capitão Marvel é meio que um clone do Superman, né? Mas tem esse debate, né? E, Rafael, eu só vou discordar de você em um ponto. E é uma opinião exclusivamente minha, tá? Eu acho que, assim, não é um HQ que vai mudar seu mundo por inteiro, mas eu vou te falar uma coisa. Essa HQ me trouxe reflexões muito grandes, cara. Eu acho que, por exemplo, também tem a questão da releitura, né? Isso foi da primeira vez que eu li. Imagina o Watchmen, da primeira vez que eu li, eu tava querendo saber, ok, quem matou o comediante? Na segunda vez que eu tava lendo, eu fui focar em outras coisas, né? Questão do mundo do qual é a crítica que ele estabelece em relação aos super-heróis, né? Eu vi várias e várias e várias coisas que eu não tinha lido da primeira vez, né? Então, na minha opinião, eu só vou divergir de você em um aspecto, com todo que eu acredito que, na verdade, Batman Cavaleiro das Trevas traz muitas reflexões, sim. É uma HQ mais dinâmica, é uma HQ mais acelerada, é uma HQ mais cinematográfica, mas ela coloca questões que estão assim, que são muito debatidas hoje na contemporaneidade e que estão presentes, inclusive, nos filmes que a gente consome de super-heróis. E eu vou aproveitar esse gancho para começar a minha fala, já já, né? Mas guarda isso aí que tem umas questões que eu quero trazer para vocês. Mas no mais, Rafael, o que mais que você achou que você queira compartilhar com a gente? a violência de Gotham é muito marcante, assim. Eu E acho você consegue acreditar que aquele ambiente é violento, né? Então, nesse sentido, ele teve muito sucesso. exatamente. E, Ele tipo, consegue. lógico que, tipo, a nossa realidade não é, tipo, ao extremo, assim. Mas remete muita coisa à realidade. A violência que hoje em dia e tudo. Sim, é uma obra de ficção, mas a ficção ela dialoga com a realidade. Então, obrigatoriamente, né, ela traz essas questões, né, ela exagera para fazer a gente perceber algumas coisas, eu acho, né? E eu fiquei, tipo, comparando as cidades, às vezes a justiça e tudo. É uma coisa, tipo, muito real, muito atual, assim. Sim, sim. E isso que e é essa pegada e é uma pegada mais isso é real porque a própria HQ ela tem uma preocupação em ter uma pegada mais realista, né? Em relação ao Batman, que é bem diferente do realismo do Watchmen, né? O realismo do Watchmen é um realismo que diminui os super-heróis, né? Que fala, os super-heróis não passam de seres humanos. No caso do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Você tem aquela coisa ainda do super-herói, você tem aquela coisa do super-herói, né? Uma figura, como uma figura heróica entre aspas, mas ele revê o super-herói de cima a baixo Tipo uma também. figura superior, algo assim. Do super-herói como algo sobre-humano, mas você tem aí, né, uma avaliação também, que é por que o Batman luta contra o crime? O Batman não tá sendo uma figura violenta? Isso é o que a Exatamente. gente espera de um super-herói? Porque, tipo, Um cara que quebra o pescoço do vilão com as a próprias gente, mãos? a gente pensa muito porque o Batman, querendo ou não, ele tem tipo, um olhar meio frio, alguma coisa assim. Uhum. Ele tem um olhar frio, ele é humanizado de uma forma diferente, né? Porque ele tá todo quebrado, ele tá velho, o corpo dele já não é o mesmo, já não responde da mesma maneira. Aí você tem o fato, né, de que o Batman é uma figura profundamente atormentada pelo trauma do passado, né?
E isso tem uma relação direta com o vigilantismo que ele exerce, né? Com essa da ideia dele fazer justiça com as próprias mãos. É como se ele estivesse tentando fazer justiça pelos pais, né? O tempo todo. É a forma que ele encontra, né, de satisfazer, né, ou de tentar aplacar o morcego que existe dentro dele, né? O trauma que existe dentro dele. Porque a forma de justiça dele é diferente, querendo ou não. Porque é uma forma de justiça, no caso, vigilante. Leia, eu recomendo nesse sentido fortemente, Rafael, leia o último capítulo. O último capítulo traz coisas bem interessantes sobre isso e o final também, tá? Porque essa HQ é uma reflexão sobre o vigilantismo, seja o do Batman, seja o dos filhos do Batman, que deixaram de ser mutantes, seja de outros, enfim. É bem interessante nesse sentido. Rafael, o que mais que você teria para adicionar aí pra gente? Sobre a HQ, Isso. Tem alguma coisa que você queira adicionar mais? Tem alguma coisa que você queira adicionar mais? Alguma observação? Ou alguma discordância em relação ao que eu disse? É para discordar mesmo, tá? não, eu achei muito bom os pontos que você citou. Eu acho que as coisas que eu achei mais marcantes eu já falei. Tranquilo. Com relação à beleza do quadrinho, É um quadrinho muito bonito. é um Acho que é o mais quadrinho bonito dos bonito, três que a gente leu. e eu acho que eu me encantei muito lendo ele e tal, até porque eu li isso em CDZ pelo computador, então, E a qualidade é muito boa. Então, tipo, recomendo. não parece um HQ, parece que a gente tá vendo um filme. Porque exatamente o Frank Miller ele tem essa coisa cinematográfica. A forma dele de fazer de quadrinho dialoga muito com o cinema. E ele pegou isso de um outro quadrinista americano que eu queria ter colocado no curso, mas não deu. No curso não, no nosso clube de leitura aqui, que é o Will, anotem esse nome, pelo amor de Deus, tá? Ele é uma das figuras mais importantes do quadrinho do século XX. Leiam alguma coisa dele. Will Eisner, tá? Foi a figura que fez o The Spirit, né? Que foi é um clássico dos super-heróis dos Estados Unidos. Fizeram até um filme com o Samuel L. Jackson, uma adaptação de The Spirit, mas não ficou muito legal, ao que parece. Tá? Mas o Will Eisner é talvez uma das figuras, ou a figura mais importante dos quadrinhos americanos no século XX. Inclusive, o prêmio de quadrinho dos Estados Unidos se chama The Eisner Awards, os prêmios Eisner. Parece um filme do Tim Burton. Lembra um pouco, eu acho que o Tim Burton se inspirou muito em HQs como essa, né? E nessa questão desse estilo cinematográfico do Frank Miller para fazer os filmes. Assim como o Zack Snyder, e aqui eu confesso, eu não é um cineasta da minha preferência, da minha predileção, mas ele fez a mesma coisa com 300 e acabou saindo um filme muito bonito visualmente, né? Porque o Frank Miller ele tem essa pegada cinematográfica. Para mim, o grande problema é quando ele começa a fazer isso com o Watchmen, que tem um andamento diferente. O Watchmen não é um HQ muito com uma composição muito cinematográfica. O Watchmen é uma HQ mais parada, né? De propósito. É diferente do Batman Cavaleiro das Trevas, que é uma coisa mais é mais ágil, é mais dinâmico. E realmente parece que você está vendo um filme. Ok, galera. Algum comentário a mais antes de eu começar a falar da minha visão sobre a HQ? Eu não tenho tanto para falar hoje, eu já falei muita coisa aqui, seria só complementando o que a gente viu na semana passada, tá? Retrasado, aliás. Essa HQ me lembra muito a série Titans, Titan, porque sim, me lembra também. o Titans é a grande parte a visão de Robin, né? E ele fala Uhum. também é,
sobre não entender o Batman, sobre não entender certas Do, coisas que ele faz, como ele age, tudo. do Batman como essa figura obscura, né? Quem começa isso é o Frank Miller, né? Essa coisa que o Christopher Nolan vai pegar no filme de 2008, né, do Batman o Cavaleiro das Trevas, vem do Frank Miller, né? Esse Batman brutal, ao mesmo tempo parece carregar um peso imenso nas costas, com um corpo que já não responde tão bem, né? Precisa usar prótese para conseguir combater o crime, né? É esse Batman, né? Um Batman que é obrigado a fazer escolhas terríveis, né? Isso ferra com a cabeça dele também. Esse Batman vigilantista é o Batman do. Esse Batman que tá no filme lá, né? O Cavaleiro das Trevas. E que tá na HQ dos Titãs, é o Batman do Frank Miller, é o Batman do Cavaleiro das Trevas. É esse Batman aqui que nos últimos. Que influenciou tudo que veio depois em relação ao Batman nos últimos 30 anos. Por isso que ele é um clássico, né? Por isso que ele é uma das principais HQs de super-herói que a gente tem por aí. Ok, gente. Isso, mano. A do Robin, Ravena e companhia. Tem a série da Netflix, Titãs. Legalzinha. A segunda temporada eu não gostei, viu? Eu achei mais ou menos. Eu achei bem mais ou menos. Agora a primeira temporada é incrível. A primeira temporada é boa. É legal. Assista. Acho que você vai gostar. Na pior das hipóteses, é um bom passatempo. Agora, o Watchmen, a série do Watchmen, meu Deus, que série maravilhosa. Realmente, ela, a meu ver, ficou ali. Se não ficou. A HQ é um clássico, é difícil falar que ficou à altura, né? Mas ela é um trabalho incrível, né? E não é uma adaptação da HQ. Ela é como se fosse uma sequência da HQ. A única série que eu ando assistindo é Glee. Eu entendo você, mano. Não assisto Glee, mas a única série que eu assisti esses dias foi o Watchmen. Eu terminei de um sábado para um domingo. Assistindo direto, assim. Mas Glee é muito bom para se sentir mais feliz, eu imagino. Tá? Então, são quantos episódios? São 9. Tá? Eles têm cerca de 1 hora de duração cada um. Então, gente, vou só começar aqui a apresentação. Vou colocar aqui apresentar agora. Assista. Assista mesmo, recomendo demais. Peraí, apresentação de slides do. Pronto, estão conseguindo ver, pessoal? Podem ligar o microfone, qualquer coisa, tá? Beleza, então eu vou falar rapidinho sobre as minhas impressões da HQ, tá? Só complementando aí, na verdade, a parte 2, tá? Peraí, é essa mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente já tocou aqui, né, é a questão da criminalidade e contra o vigilantismo, né? As duas faces da violência. Por que eu coloquei isso dessa forma? Porque o Frank Miller, na minha visão, ele vai fazer uma abordagem da violência vigilantista, né, como se fosse a violência criminal com um sinal trocado. Ah, beleza, os mutantes deixaram de ser os mutantes para se tornar os filhos do Batman. Mas eles continuam violentos, eles continuam agressivos, eles respondem à criminalidade, eles continuam respondendo à violência criminal com um outro tipo de violência. Então, o sinal foi trocado, né? Antes você tinha uma violência que era criminosa, agora você tem uma violência que é vigilantista, né? Mas continua sendo violência, né? A violência não parou de existir por conta disso. E outra pergunta interessante que o Frank Miller vai fazer nesse sentido, né? O Frank Miller explora muito essa questão da violência criminal e da violência vigilantista a partir dos filhos do Batman, né? Que é a seita
de adoração ao Batman que vai surgir após ele derrotar lá o mestre dos mutantes, o líder dos mutantes, né? E aí, na parte 4, isso aqui é meio que um spoiler, mas numa situação de catástrofe, o que vai acontecer? Você vai ter um momento na HQ em que o Frank Miller vai falar de pessoas aparentemente comuns que tomam ações hediondas, que tomam ações odiosas, que no meio dali da confusão, né, aproveitou para matar uma outra pessoa. Aí tem um outro sujeito, né, que exige, né, os seus direitos, né, quando na verdade não quer o direito, que ele fica se sentindo invadido, né, nos seus direitos quando ele está espancando uma pessoa e o Batman interrompe. Então, e são pessoas aparentemente comuns, pessoas que até então não tinham aparecido na trama, né? Então, um outro questionamento que o Frank Miller vai colocar nesse momento aqui, né? Quem não leu vai chegar nele, o mal e a violência reside apenas nos mutantes? Os mutantes, eles são os únicos culpados de toda a violência existente em Gotham? E, para mim, o Frank Miller está respondendo: não. A violência vai muito além da violência criminal. Existe violência também no vigilantismo e existe uma violência também nas pessoas comuns, né? Pessoas aparentemente comuns, né? Que não apareceram na trama até agora, pessoas por quem você não daria nada, né? Que estão ali executando atitudes hediondas numa situação atípica. Então, o Frank Miller, né, ele vai abordar com essas questões, ele vai abordar a questão da violência por esse viés. Na minha interpretação, ele vai colocar: a violência é só a violência do criminoso lá, do mutante? Não. A violência também está no vigilantista. A violência também está nas pessoas comuns. Então, o vigilantismo, ele parece muito mais a violência criminal com o sinal trocado do que propriamente algo que uma mudança nesse sentido. Tá? Peraí, falaram alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Rapidinho. Tô vendo. Tá com fome? Eu também, Rafael, não se preocupe. Hoje eu vou dar uma leve acelerada aqui, tá? Vamos ao segundo ponto, né? Que a gente já começou a debater na sessão passada, mas que eu acho importante a gente reforçar. Já toquei nesse ponto aqui na nossa conversa, mas ele vai perguntar: o Batman, ele é um herói? Ele é um anti-herói? Ele é um vilão? Que danado é o Batman, né? E para ele, sim, o Batman é um super-herói. Só que os super-heróis são figuras humanas, né? São figuras traumatizadas e podem ser também figuras violentas. E aí, eu já usei esse quadrinho na sessão passada, na nossa discussão passada, mas talvez a história que eu tenha gostado mais, além da quarta parte do Cavaleiro das Trevas, tenha sido a primeira. Porque eu acho fantástico o que ele faz em relação ao Duas Caras e em relação ao Batman, né? E essa cena final do Batman abraçando Duas Caras, né? Esse quadro final aqui é incrível, porque ele coloca: olha, a distância do herói para o vilão é muito menor do que aparenta ser. Por quê? Porque o vilão também é uma figura humana. O vilão também é uma figura que foi traumatizada. O vilão também é uma figura que possui problemas psicológicos profundos, né? Assim como o próprio Batman, né? Então, isso para mim aqui vai dar a tônica de muito do que a gente vai ver no Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Tanto é, e uma coisa que eu não tinha reparado até ler uma entrevista, né? E que depois eu fui olhar e fiquei: caraca, não é que é verdade? É que se vocês repararem no Coringa, até surgir o símbolo do Batman, até o Batman voltar, o Coringa, ele estava em estado catatônico, ou seja, ele estava inativo, ele estava sem ação nenhuma, ele estava ali no Asilo Arkham. Então, o que vai despertar no Coringa a vontade de agir de novo? A própria existência do Batman, né? Ou seja, o super-herói, né?
ele é também muitas vezes um chamariz para o supervilão, né? Para as neuroses do supervilão, para as loucuras do supervilão. É como se para existir o supervilão precisasse existir, em contrapartida, um super-herói. Esperando tu assistir Joker. Beleza, mano. Vou assistir e a gente conversa. Eu preciso assistir Joker, eu reconheço isso, né? Então, o Batman, esse Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, que é uma figura absolutamente psicótica, começa a agir por conta do retorno do Batman às atividades de super-herói, né? É como se ele precisasse, é como se o supervilão precisasse do super-herói para existir. Porque se não for assim, quem? Né? Se não fosse pelo retorno do Batman, o Coringa tava lá ainda no Asilo Arkham fazendo nada da vida, né? E o Coringa, né, é retratado uma coisa que eu gosto do Cavaleiro das Trevas, né? Tem outras elaborações que se destinam mais à figura do Coringa, mas é a psicose do Coringa. O Coringa é uma figura que absolutamente não bate bem da telha, é uma figura louca, né? Mas ele tenta mostrar um pouco, eu acho que isso é mais abordado em A Piada Mortal e outras HQs mais destinadas à figura do Coringa, né? Mas o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas, ele é absolutamente insano, né? Ele olha para as outras pessoas que estão no auditório, né? Como se nesse quadro não, mas ele olha para as outras pessoas como se todas, quando elas riem, né? Elas morrem de gás do riso, alguma coisa do tipo, como se elas estivessem rindo dele, né? Ele é uma figura louca. Mas é uma loucura que, por sua vez, é uma loucura feita para chamar a atenção do Batman, né? Por outro lado. E aí a gente tem, beleza, o Coringa é uma figura psicótica, o Coringa é responsável por várias e várias mortes, mas aí chega, por exemplo, no confronto do Batman e do Coringa. Tá certo que era um confronto entre a vida e a morte, mas eu gostei muito da forma com que o Frank Miller ele coloca o combate do Batman com o Coringa, porque você tem aqui a brutalidade do Batman na sua máxima expressão. Ele torce o pescoço do Coringa, ele quebra o pescoço do Coringa e tira a mobilidade dele, né? No meio da briga, no calor da briga, né? Então, por mais que o Coringa seja uma figura louca, uma figura assassina e uma figura cruel, né? Isso não quer dizer que o Batman também não possa sê-lo, né? O Batman também é uma figura brutal, né? O Batman ele não é um santo, né? Ele é uma figura violenta, é uma figura brutal também, ele mesmo. Ok, gente, então vamos para o terceiro tópico. Eu estou dando uma acelerada porque vários pontos aqui, na verdade, a gente já discutiu. Só estou dando uma ênfase um pouco maior a eles, tá? Então, Batman, Superman e a Guerra Fria. Então, o primeiro ponto, né? Como a Manu colocou, o Frank Miller ele vai fazer em diversos momentos sátira da mídia e de figura e de autoridades públicas da era Reagan, que era um momento em que era o presidente dos Estados Unidos à época, né? O Ronald Reagan. E ele vai tirar sarro. Se vocês observarem a própria figura do Reagan aqui, né? É um velho absolutamente chupado, né? Meio que uma caricatura. Ele está envelhecido de propósito. Ele está com um terno ridículo aqui de estrelinhas, né? Então, aqui a gente tem uma sátira, né? Da figura do Ronald Reagan e da aparição midiática dele, né? E aqui ele vai falar do caso aqui das tropas americanas. Ele vai falar, as tropas americanas, quer dizer, as heróicas tropas americanas estão em confronto com forças soviéticas, boatos sobre guerra nuclear, ou seja, é ele querendo colocar os americanos como os grandes heróis, né, desse lado, nesse confronto, né, e
se usando de um expediente ridículo para isso, né? Esse terninho aqui com as estrelinhas. Então, ele falando, não, o povo de Corto Maltese, que era o local que estava sendo disputado, quer a nossa presença lá, quer vírgula. Quem dentro do povo de Corto Maltese? Não estou querendo fazer propaganda da União Soviética nem nada do tipo, não me entendam mal, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam é como o Frank Miller está satirizando a figura do Ronald Reagan, tá? Em meio aos conflitos da Guerra Fria. E como o Manu colocou também, a gente tem um mundo que está à sombra de uma guerra nuclear. E o Superman está envolvido diretamente com jogos geopolíticos entre os Estados Unidos e a União Soviética nesse momento. Não vou dar spoiler da parte 4, mas você vai ter uma ogiva nuclear sendo atirada na direção dos Estados Unidos, ela vai cair em algum lugar e vai ter alguma consequência que eu não vou dizer qual é, tá? E um ponto que a HQ coloca, né, é um debate que a gente vai encontrar em outras produções do gênero de super-heróis hoje em dia, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, a perspectiva do Superman, o Superman ele é uma arma de guerra americana, né? O Superman ele é uma arma geopolítica americana. Ele se subordina ao Estado americano. Isso é muito diferente, peraí. Ixi, eu não coloquei o do Batman? Não. Ah, não, porque essa parte era mais sobre a questão geopolítica, né? Como a HQ vai satirizar a figura do Ronald Reagan, que é esse presidente que está aqui, vestindo esse terninho super fashion, né? Fazendo um discurso nada manjado, e de como você vai ter questões, por exemplo, como a ameaça de guerra nuclear e de como o Superman vai ser utilizado como arma de guerra americana. E aí a gente pode estabelecer um paralelo, por exemplo, com o Dr. Manhattan, né? Que vai, na HQ do Watchmen, é o responsável pela vitória americana no Vietnã, né? A gente sabe que, na realidade, os Estados Unidos perderam a guerra, né? Foi uma catástrofe no sentido de que você teve um mundo de recursos e uma presença imensa dos soldados que não conseguiram atingir seu objetivo no Vietnã, né? E isso traumatizou uma parte significativa dos Estados Unidos nos anos 80. Gente, até agora tá dando para entender? Podem ligar o microfone. Tem bronca não. Tá dando sim, Felipe. Eu pensava que os Estados Unidos tinham ganhado a guerra do Vietnã. Não ganharam a guerra do Vietnã. Eles meio que foram obrigados, também por pressões dos próprios americanos, que eram desfavoráveis à guerra, a retirar as tropas do Vietnã. Os Estados Unidos, eles perderam a guerra do Vietnã. Tem vários filmes, inclusive, falando sobre como isso se transformou num trauma, né, para os americanos. Rapidinho. Peraí, alguém pediu para participar? Não, acho que não. Beleza. Ok, então vamos para a última parte que eu destaquei. Eu acho que é a última, tá? Que é o embate que é a seguinte questão que o Batman Cavaleiro das Trevas coloca, e aí eu pergunto para vocês, rapidinho, podem ligar o microfone, só digam sim ou não. Todo mundo aqui já viu o Capitão América Guerra Civil? O filme da Marvel? Eu já vi. Já viram? Ok, então não vou estar falando nenhuma novidade. É o seguinte, se vocês repararem nessa HQ, a gente vai ter o Superman como um exemplo do super-herói que se subordina à ação dos estados e às leis americanas, né? Ou seja, ele é meio que um super-herói a serviço do Estado, né? Ele subordina os seus superpoderes ao Estado americano. E é isso que vai permitir que ele vai colocar aqui, eles dêem minha obediência e invisibilidade, ou seja, eu passei a obedecer ao Estado americano. E eles me deram licença para agir e nos deixaram viver. Ou seja, que ele só age enquanto super-herói porque ele é parte do Estado americano. Pelo menos ali no capítulo 3 da trama, do capítulo 2 para o capítulo 3. Né? Enquanto isso, o Batman
é uma figura que ele tem um outro ponto de vista diferente do Super-Homem. Em parte é isso que é abordado no filme, naquela adaptação do Zack Snyder de Batman versus Superman, tá? Ela vem do conflito do Batman e do Super-Homem dessa HQ, mas eu acredito que tenha mudanças muito fortes da HQ para o filme, tá? Mas esse conflito Batman versus Superman, ele vem da HQ O Cavaleiro das Trevas. E o Batman, ele vai entender que o herói ele não pode ser subordinado à lei, porque o herói é um vigilante. O herói ele tem que fazer valer o que a lei e as instituições não conseguem. Então, para o Batman, não tem como você ser super-herói e agir conforme a lei. Então você vai ter essas duas visões sobre a figura do super-herói e sobre as instituições do Estado americano e sobre a ética do super-herói, enfim, é um confronto político, ético e filosófico. Político porque é um confronto entre duas percepções distintas. Político, ético e filosófico porque são um confronto entre duas percepções distintas acerca da sociedade, acerca do papel do Estado e acerca do lugar do super-herói nesse embate, né? Ele se subordina ao Estado ou ele age acima do Estado? Que se vocês pararem para olhar com atenção, é o mesmo debate em linhas gerais que vai ser adotado em Capitão América Guerra Civil. Por quê? Porque o Tony Stark ele se subordina, ele acredita que precisa haver limites para a ação dos super-heróis para não acontecer o que aconteceu em Sokovia, no Vingadores A Guerra de Ultron. Enquanto o Capitão América, que já foi uma figura que já foi utilizada como arma do Estado, né? Ele era um soldado, né? Ele vai ter um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial. Ele já tendo sido uma arma a serviço do Estado, ele entende que o super-herói não pode se restringir a isso, ele não pode se subordinar. Porque aí você corre o risco de não ter justiça, né? Porque as próprias autoridades podem estar sendo ou corruptas ou incoerentes com os seus cidadãos, ou podem elas mesmas cometerem injustiças, né? Então você vai ter esse confronto entre o Capitão América e o Homem de Ferro em Guerra Civil. Esse confronto, na minha interpretação, é um confronto muito similar ao que a gente tem do Superman com o Batman aqui no Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Pronto, galera, eu dei uma acelerada porque a gente já tinha falado muita coisa na hora antes dos slides, tá? Mas eu queria aproveitar para agradecer a vocês dois pela presença sempre regular e sempre pela presença, enfim, muito importante demais para mim, para o andamento do projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado das leituras. São clássicos, a gente chama até de clássico arroz de festa, porque são os clássicos que todo mundo cita, mas é importante a gente ler, né? É importante a gente conhecer, porque são clássicos que vão reavaliar a dimensão das histórias em quadrinhos, tá? Vão dar um novo tom para as histórias em quadrinhos, que a gente tem até hoje. Esses clássicos são muito lidos, muito discutidos, né? Então, eu queria agradecer também aos que estão ausentes, né? Bruna, por exemplo, deu uma força gigantesca ao longo de todo esse processo, por mais que hoje a internet dela não tenha colaborado. Queria agradecer também a Alicia, queria agradecer a Vitória, queria agradecer Camila, que hoje não estava com a gente, mas eu queria agradecer a todos aqueles que permitiram esse projeto acontecer, tá? Muito obrigado de coração. Gente, o que eu tinha para colocar sobre Batman Cavaleiro das Trevas era isso. Alguém tem mais alguma consideração que queira colocar acerca do que eu acabei de colocar, acerca de outras coisas que queiram falar? Alguma consideração acerca do projeto que vocês não tenham falado ainda? Mano, o projeto foi top.
Fico feliz que você tenha gostado, Rafael. Manu mesmo também já tinha me dito que gostou. Muito obrigado. Esse projeto ele foi feito para vocês, tá? Foi feito um pouco para mim também, porque eu gosto de quadrinho. Mas ele foi feito pensando em vocês. Espero que as leituras tenham sido boas. Espero que tenham dado. Pediu que eu dormisse de tarde e regulou meu sono. Tem esse fator também, né? Mas o fato é que eu queria agradecer muito a vocês pela presença e pela participação, pela leitura, pelo engajamento nas atividades. Não só vocês, mas muitos outros que não estão aqui presentes também foram fundamentais para que esse projeto acontecesse, tá? Muito obrigado, galera. Sendo assim, eu vou rapidinho, vou parar a apresentação. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Pronto, agora sim. Gente, muito obrigado de coração, tá? Obrigado mesmo. Foi uma experiência e tanto para mim. E muito pouco para falar, só agradecer pela presença de vocês, tá? Eu agradeço também a você, Felipe, por como eu já disse no grupo, me desenvolveu um hobby novo e foi muito divertido ler as HQs durante esse período da quarentena. Me ajudou bastante em relação a tudo que Então, está acontecendo. para mim, esse era o mais importante. A ideia era colocar para vocês coisas novas que vocês pudessem ler, que vocês pudessem refletir. São HQs que eu acredito que abrem uma margem grande para reflexão, tá? Muita coisa para pensar, muita coisa para. E isso aqui vamos dizer assim, é o topo do iceberg, tá? O mundo das HQs é muito vasto, muito incrível. Acho que vocês já têm consciência disso. E precisando de alguma coisa, ou caso tenha alguma HQ que vocês queiram ler, mas não sabem exatamente como, se eu tiver como ajudar, é só entrar em contato comigo, tá? O importante é que a gente esteja lendo e debatendo nesse momento. Muito importante. Até para a gente manter a sanidade mental. Ou os horários de sono, né, Rafael? Acontece também. Tá? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos pela maravilhosa experiência que a gente teve aqui, tá? Decidi não renovar o projeto por hora porque eu sinto que eu preciso me dedicar a uma questão urgente no ensino médio técnico integrado e no ensino do IFR em geral, que é a questão do ensino à distância e do ensino remoto, tá? Produção de videoaula, essas questões, isso vai consumir bastante do meu tempo, mas é algo que, como profissional, eu não posso deixar de fazer. Mas eu tenho ideia para fazer outras edições desse projeto quando a gente voltar, tá? Mesmo que não presencialmente, mas quando a gente voltar aí dessa loucura da pandemia, tá bom? Beleza, valeu, gente. Beijo grande para vocês e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Em pé, Rafael. Tchau, tchau. Você também, Manu, fique bem. Fique também, Rafael. Um grande abraço para vocês, tá? Tchau, tchauzinho.